esse movimento, né, essa postura, é o cheque do jogador que está atacando o rei. Né? Não é o fim do jogo, mas é uma amostra, um ataque, e a pessoa que está do outro lado tem que se defender. Bom, nem isso eu sabia, tá? Então, esse final de semana eu aprendi um pouquinho sobre xadrez. Glória a Deus. Irmãos, vocês gostam da historinha, né? E eu percebi que tem gente contando historinha aqui na hora de pregar. Eu já percebi. Glória a Deus. A gente vai criando a nossa identidade conforme vai passando o tempo. A gente vai criando algumas características que são próprias. E nós aqui, eu, Rogério, o Valdinar, a gente e a pastora também, a gente está em treinamento que está ajustando, né? Os tipos de pregações. Aí eu tentei fazer a tarefa junto com a pregação. Tentei, né? Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Amém? Bom, e essa pregação, na verdade, irmãos, até bem pouco tempo atrás, eu não tinha nem ideia que ia acontecer. Mas quando o pastor me chamou para pregar, ainda tive que fazer uma troca com o Valdinar, mas eu já estava preparado porque essa pregação já estava formulada. Começou lá em 2018, por incrível que pareça. E só esse ano é que eu fui me dar conta disso. Então, eu vou pedir para a Emily colocar a primeira imagem. Alguém conhece esse museu aqui? Pela graça de Deus, né, eu e minha esposa, pela misericórdia de Deus, nós estivemos lá nesse museu. Tá? Ele não é tão lindo assim, isso aqui é expectativa. A realidade é diferente. Não é assim, não. Esse museu, gente, essa parte aí dessa pirâmide é só a entrada, tá? Na verdade, o pessoal entra por trás e o museu fica todo embaixo ele é submerso. E é um museu muito, muito grande. Nós passamos em torno de 4 a 5 horas lá dentro e nós não conseguimos visitar 1/3 do museu, para vocês terem ideia, tá? Esculturas, pinturas muito famosas, né? Lá tem o Código de Hammurabi, que foi a primeira escrita, né? A formulação de escrita. E Deus, Ele nos proporcionou, a gente tinha um sonho de fazer uma viagem para fora, e aí a gente parcelou a perder de vista e conseguimos ir para lá, né? A gente foi visitar uns amigos nossos lá também. Então, essa viagem, Deus proporcionou a gente estar lá. E aí eu visitei esse museu. E aí dentro desse museu aqui, tinha esse quadro aqui, ó. Esse quadro se chama Checkmate. Tá? Quem pintou foi o Friedrich Moritz August, que eu não sei como é que pronuncia. Enfim, esse quadro de 1831 e mostra um jogo de tabuleiro ali. A segunda parte da historinha vai ficar para o final da pregação, tá? Vocês estão vendo o quadro aqui, vai ter uma segunda parte. Só que quando eu olhei esse quadro aí, eu fiquei um pouco indignado. Porque quem é da área de artes, normalmente tem algumas... É bem convicto de algumas ideologias, né? Quando eu olhei para esse quadro aqui, a gente olha assim, primeira impressão, a gente vê ali, aqui a nossa esquerda tem um homem representando o diabo, né? E ali... à nossa direita tem um rapaz com a mão na cabeça, preocupado, mas o que será que está acontecendo? Né? E eu fiquei indignado, eu falei, mas só pode ser, esse pessoal de artes aqui, e eu fiz faculdade de comunicação e artes, tá? Só para vocês terem uma ideia. E é um pessoal que eles têm as ideias já formadas, né? E muitas delas, elas vão contra a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão cristã. Então eu já fiquei indignado de cara. Só que aconteceu que, assim, esse quadro não me chamou a atenção, porque lá tem várias outras coisas, né, mais famosas, que a gente pôde visitar. E deu para ver Mona Lisa. Desliguei, desculpa. Acabei me impressionando mais com outros quadros, outros artistas, né, outras esculturas. E aí, agora, acho que faz 1 mês, 1 ou 2 meses, eu estava olhando o YouTube. Aliás, foi antes do jejum, né? Porque, para quem não sabe, eu fiz jejum de rede social.
né? Fez muito bem para mim. E, só que assim, eu tinha visto um vídeo de um carinha contando a história e apareceu esse quadro. Foi uma história bem interessante, eu vou contar mais para frente para vocês. Mas o que me chamou muito a atenção, porque a hora que eu vi, a hora que eu olhei o quadro, eu lembrei que eu tinha visto lá. E a gente viu tantas coisas lá, né? É um negócio infinito assim mesmo, a nossa memória não acompanha. E outras coisas tão mais representativas e famosas. Só que assim que eu vi o vídeo, falei, cara, eu lembro que eu parei na frente desse quadro aí e eu fiquei indignado. Então foi uma lembrança legal, porque acabou formando, né, uma palavra. Tá? Eu falei, quando o pastor me chamar para pregar, eu vou pregar sobre essa palavra aqui. Amém? Então, a gente vai fazer o resuminho de 3 histórias aqui, irmãos, para a gente contextualizar, tá? Para a gente desenvolver a palavra do dia de hoje. E a primeira está lá em 1 Reis, capítulo 17, 8 a 24. Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou fazer aqui um breve resumo dessa história, para a gente relembrar. Fala sobre a viúva de Sarepta. Elias estava sendo perseguido e enfrentando uma seca. Então ele estava fugindo de uma seca, fugindo de uma perseguição, quando Deus mandou que ele fosse para Sarepta, onde lá havia uma viúva que ia sustentá-lo. Elias foi até Sarepta, chegando lá, encontrou com essa viúva, né? Deus já tinha falado para ele lá que existia alguém que ia sustentar ele. Lembra-se que era um período de seca. Então, eles estavam enfrentando uma estiagem, estavam enfrentando uma falta de alimentos, né? Falta de chuva, falta de alimentos. E ele chegou lá, e chegando lá, ele pediu à viúva que trouxesse para ele água e fizesse para ele um bolo, né? Fizesse preparasse com azeite, com pão, um bolo. Só o que acontece? Na casa dessa viúva, o azeite estava acabando e o pão estava acabando. Tanto é que ela virou para ele e disse: eu vou pegar uns cavacos aqui, fazer um bolo para eu e meu filho, e a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada. Tá? Não existe mais nada. O que o pão significa na Bíblia? O que o azeite significa na Bíblia? Porque parece uma controvérsia, né? Ali, quando você fala de pão, você está falando de sustento, está falando de provisão. Quando você está falando de azeite, está falando da presença do Espírito Santo. Está falando, né, de cura, de unção. E o que essa viúva estava vivendo nesse período? Uma escassez. Ou seja, não tinha sustento e não tinha, parece que estava acabando a presença do Espírito Santo, mas Elias chegou lá, né, e disse: vai, faça o pão. Ele pediu, e eu imagino, irmãos, que na nossa vida, você imagina que às vezes Deus vai te mandar sustentar, mesmo você não tendo o suficiente. Mesmo você não tendo o suficiente para a sua família, às vezes Deus vai mandar você sustentar alguém. Isso pode ser um sustento espiritual, pode ser um sustento físico, mas muitas vezes Deus vai nos usar numa condição, mesmo que nós achemos que nós não estejamos em condições de ajudar, mas Ele vai nos sustentar e vai pedir para que nós sustentemos outras pessoas. Tá? Aí a gente chega no versículo 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Quando houve essa conversa entre Elias e a viúva, ela disse o seguinte: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Primeiro cheque. Amém? Estamos juntos? Todo mundo entendeu? Essa é a primeira história. Vamos para a segunda história agora. Está lá em Daniel 6. Daniel na cova dos leões.
que é uma história velha, conhecida, nossa. Resumão, Daniel, quando Jerusalém foi atacada e conquistada pelo rei Nabucodonosor, Daniel foi para o exílio. Daniel foi capturado e foi para o exílio. E passou por 3 reis, Nabucodonosor, Belsazar e Dário. O que aconteceu com Daniel? A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Ou seja, Daniel era uma pessoa bem querida. Ele interpretava sonhos, interpretava visões. Daniel era uma pessoa inteligente, era um nobre. E mesmo assim ele foi capturado. E isso despertou o ciúme, despertou inveja das pessoas que trabalhavam ali com ele. Daniel, ele passou por algumas circunstâncias e manteve-se firme. Daniel, ele não comia dos manjares do rei, ele orava sempre ao Senhor, era uma pessoa fiel. Mesmo assim, tentaram contra Daniel, armaram uma cilada para que o rei pudesse assinar um documento que as pessoas não poderiam buscar, nem orar a Deus, nem buscar a Deus ou qualquer homem durante 30 dias. Só que como Daniel tinha uma rotina, ele tinha uma perseverança, uma consistência de oração, ele imediatamente foi para o quarto, orar, agradecer a Deus. E os outros príncipes, por que eles fizeram isso? Porque Daniel, ele se destacava entre os príncipes. O que ia acontecer? Vamos pensar bem, irmãos. Se hoje a gente tem um presidente e tem 3 governadores lá, e um governador é o mais competente, é o que acaba aparecendo mais, fazendo melhor as coisas, acaba se destacando por um trabalho excelente. O que vai acontecer? Esse cara, logo, logo ele vai subir. Logo, logo ele vai ser promovido. Estou falando de presidente, de governador, mas pode ser dentro da tua empresa, pode ser dentro do lugar onde você trabalha. Se você acaba se destacando, você acaba assumindo responsabilidades. As responsabilidades vão chegar até você, não se preocupe. Você não vai conseguir fugir. Mas isso é a recompensa pelo bom trabalho, pelo bom desempenho. E foi o que aconteceu com Daniel. Só que, mediante essa manobra, vamos dizer assim, dos coleguinhas de trabalho do Daniel, ele acabou sendo punido. Mas ele mesmo assim, ele não se rendeu aos caprichos. Ele não se rendeu à infidelidade que queriam que ele tivesse. Porque se você tem um Deus, se você crê em Deus, se você tem um relacionamento, é de se esperar que você continue o seu relacionamento diariamente com Ele. Amém? Só que essa manobra fez o quê? Nós vamos lá para Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Por quê? Deus, o rei, ele assinou um decreto dizendo que quem orasse, quem buscasse a Deus, dentro daquele período, seria lançado à cova dos leões. Ou seja, deram um somebody love no rei, enganaram o rei, para que ele pudesse punir Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Segundo cheque. Agora, nós vamos lá para a morte de Lázaro, Em João capítulo 11. Falamos sobre a viúva de Sarepta, falamos sobre a história de Daniel. Agora nós vamos falar sobre a morte de Lázaro. Lázaro estava doente e Jesus estava distante. Lázaro, Maria e Marta eram uma família muito próxima de Jesus. Eles eram amigos íntimos. Jesus frequentava a casa deles.
Jesus era próximo deles. Eles eram amados de Jesus. Jesus era amado deles. Existia uma proximidade muito maior do que a maioria das pessoas. E Lázaro, ele fica doente. Ele adoece. Uma enfermidade muito séria. E aí mandam avisar Jesus. Maria pede que avisasse Jesus. Olha, peça que Jesus venha, porque Lázaro está doente. Só que Jesus sabia que aquela doença, ela não era para a morte de Lázaro. Era para a glória de Deus. E ele continuou no seu propósito. O que era o seu propósito? Ele atrasou a ida dele, enquanto estava ministrando os discípulos. Enquanto ele estava ministrando, ensinando os corações dos discípulos. Esse atraso culminou na morte de Lázaro. Por quê? A doença era séria, mas Jesus tinha um propósito. E os discípulos não queriam que Jesus viesse até Betânia. Por quê? Porque eles já tinham sido ameaçados, né, de serem apedrejados. Eles já tinham sido ameaçados. Então o discípulo falou, mas Jesus, você vai voltar lá? A gente já foi ameaçado, já quase mataram a gente, como é que você vai voltar? E Jesus, olhando, né, a postura, a posição dos discípulos, ele sabia que tinha que ensinar os discípulos, sabia que tinha que ministrar. E ele falou para os discípulos, né, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória do Senhor. Ele sabia o que ele estava fazendo, então ele não atrasou à toa. Ele sabia que existia uma missão a ser cumprida, né, existia uma missão a ser cumprida e Jesus cumpriu essa missão. Mais para frente a gente vai ver Marta, Maria e os judeus que estavam no túmulo de Lázaro, consolando, né, essa família, interpelando Jesus, falando a mesma coisa. Olha, se você tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se você tivesse, quando Lázaro estivesse doente, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus se moveu de compaixão. Jesus se moveu de compaixão porque ele amava aquela família. Ele amava demais aquela família. E aí, o que acontece enquanto Jesus está ministrando os discípulos? Nós vamos lá para João capítulo 11, versículo 14. Nesse meio tempo, enquanto Jesus estava falando para eles, olha, não se preocupem porque a morte dele é para a glória de Deus e vai ficar tudo bem. Nesse momento, os discípulos falaram, olha, se ele vai ficar bem, né? Se ele está só dormindo, como o Senhor disse, então logo mais ele vai levantar e vai viver. Aí Jesus é categórico com eles. Por quê? Ele precisava ser categórico. Porque eles não sabiam qual era o tamanho do milagre que iria acontecer. E aí Jesus fala, né? Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Lázaro morreu. E eu considero Lázaro privilegiado, mas eu vou falar no final da pregação por quê. Né? Bom, gente, nós temos 3 situações aqui. Viúva de Sarepta, pronta, prestes a morrer, fazer a sua última refeição. Daniel, dentro da cova dos leões, sem a possibilidade de fugir. E Lázaro, morto. Nós temos uma diferença entre as 3 histórias. Uma, nós temos um profeta de Deus. Na outra, nós temos o próprio Jesus encarnado. E na outra, nós temos Daniel sozinho. Não tinha profeta e Jesus não estava encarnado naquele momento. Essa é a diferença entre essas 3 histórias. Amém? Eu vou pedir para Vicky colocar a próxima imagem aí. Eu acho que é a outra. Bom, eu vou contar agora para vocês qual que é a relação que esse
quadro aqui tem com a pregação, aquilo que Deus ministrou. A história que eu estava olhando, né, o vídeo que eu vi, o pastor falava que, num certo momento, o que aconteceu? Existiu uma excursão dentro do Museu do Louvre. E eram alguns atletas que estavam no museu. Quando eles passaram na frente desse quadro aqui, o guia estava explicando, olha, nesse quadro aqui a gente vê, de um lado Satanás e do outro um jovem que está preocupado, porque muito provavelmente porque ele levou um checkmate ali. E ali está representando o mal dominando sobre a vida de uma pessoa. Pois bem, nome do quadro, checkmate. Volta no anterior. Não, é no rapaz lá. Isso. Esse cara aí provavelmente foi um dos primeiros campeões mundiais. Por que eu falo provavelmente? Porque o Paul Charles Murphy era um americano e ele foi um campeão mundial de xadrez quando não existia campeonato. Então ele junto com outros 3 ou 4 pessoas ganharam os primeiros campeonatos mundiais. Tá? Se não me engano, esse cara ganhou 2 campeonatos mundiais e aí em seguida veio outros. Só que esse cara aqui estava no meio daquela excursão lá. Ou seja, ele é um enxadrista profissional, campeão mundial. E esse cara ficou para trás, olhando o quadro, enquanto a excursão seguiu dentro do museu. O que aconteceu? O guia olhou para ele, falou, mas, viu, você precisa vir com a gente, tal, não sei o quê. Aí o Paul virou, falou assim para ele, falou, esse quadro aqui, você sabe que eu sou campeão mundial, né, de xadrez, e esse quadro aqui, ele deveria mudar de nome. Aí o guia falou, mas por que ele deveria mudar de nome? Aí o Paul falou para ele assim, ó, naquele tabuleiro lá, não existe um checkmate. Aí ele falou, mas por quê? Porque o rei ainda tem um movimento. Então, ele vai ter que mudar o nome do quadro, porque o nome do quadro está errado. E essa história me chamou a atenção, gente. Me chamou a atenção, por quê? Porque o rei ainda tem, e ele sempre tem, o último movimento. E quem é o rei nas nossas vidas? Quem será que é o rei nas nossas vidas? Então, se a gente olhar para a história de Daniel, se a gente olhar para a história da viúva de Sarepta, se a gente olhar para a história, até mesmo para a história de Lázaro, nós vemos aqui pessoas que são obedientes a Deus, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que são próximas de Deus, amigo íntimo do próprio Deus, sofrendo situações diferentes, em que não há saída aos olhos humanos. Mas o rei ainda tem um movimento. O rei ainda tem um movimento. Lá em Daniel, capítulo 6, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 e 15, o Senhor fala assim, porque assim diz o Senhor, pela boca do profeta Daniel, pela boca do profeta Isaías, gente. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, e ela foi e fez, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. O rei ainda tem um movimento, gente. Continuando lá em Daniel, capítulo 6, versículo 21, Daniel fala o seguinte, então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E em João, capítulo 11, versículo 43 e 44, o Senhor diz assim, Jesus clamou com grande voz, Lázaro, saia para fora.
E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O rei ainda tinha um movimento. Daniel orava de joelhos 3 vezes por dia. Daniel, ele não se contaminava com os banquetes do rei. Daniel tinha um espírito excelente, ele interpretava sonhos e visões. A viúva aqui era uma viúva de fé, obediente, ela priorizou o reino de Deus. A família de Lázaro tinha uma dedicação genuína a Jesus. Eles amavam. Maria enxugou os pés de Jesus. Jesus amava aquela família. Irmãos, se nós trouxermos para a nossa vida, a gente pode ter uma amizade íntima com Jesus, se nós devemos ter essa amizade íntima com Jesus. Nós podemos ser próximos de Jesus. Nós podemos orar todos os dias, nós podemos ter um relacionamento diário com Cristo. Nós podemos ser obedientes. Nós podemos ser pessoas fiéis. Isso não nos isenta de viver dificuldades na vida. Pessoas que querem te perseguir, pessoas que querem te derrubar, pessoas que querem ver o seu mal. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. E eu não estou profetizando sobre a sua vida. Porque na Bíblia está recheada de exemplo de pessoas que passaram por isso. Começando lá em Adão e Eva, que pecaram, o mundo estava condenado à morte. O que Jesus fez? O último movimento, nos resgatando a nossa eternidade. E vários outros. Moisés, quando era bebê, estava condenado à morte. O povo, quando estava de frente para o mar, quando o mar se abriu. O paralítico do tanque de Betesda. Tantos outros. Jó, quando foi na boca do peixe, para o fundo do mar. Tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia. E todos eles, Jó, perdeu tudo. Perdeu a saúde. Perdeu família. Perdeu posses. Mas o rei sempre tinha o último movimento. O rei sempre resgatou os seus. Então, na minha e na sua vida, irmãos, se nós passarmos por situações adversas, lembre-se que o rei ainda tem o último movimento. E ele é que dá o checkmate, mais ninguém. A diferença é que no xadrez o rei pode perder, mas o nosso rei não perde. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Eu vou orar e depois, se o pastor quiser continuar a oração. Amém? Aleluia. Irmãos, por que eu considero Lázaro especial? Porque Lázaro vai ressuscitar 2 vezes. Lázaro, ele já vai conhecer a viagem, vai conhecer o itinerário. Então, a segunda vez que ele morreu, ele falou, daqui a pouco eu estou aí. Glória a Deus. Mas na nossa vida é assim constantemente, porque às vezes o nosso espírito está abatido e Deus nos traz a alegria. A nossa vida é uma vida de altos e baixos, muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes nós estamos alegres, né? A gente vem tentando encontrar o equilíbrio, e o nosso equilíbrio é Jesus. Quando você está muito alegre, louve a Deus, seja grato. Quando você estiver muito triste, enfrentando uma situação adversa, lembre-se dessa palavra. O teu rei, ele vai fazer o último movimento. Entrega a tua vida para ele. A nossa vida não é como um xadrez, né? Mas nós devemos entregar a nossa vida para o nosso rei soberano. Amém? E no nosso coração precisa queimar por buscar Jesus, por buscar as coisas de Jesus, por buscar colocar a nossa vida diante de Deus. Aleluia! Feche os teus olhos, nesta hora, nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós, nessa noite, ó Pai, tivemos o privilégio, ó Deus,